Graça e paz, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado da nossa vida, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, em todas as situações da nossa vida, Ele tem cuidado da nossa vida e a gente precisa estar gratos, nós precisamos estar gratos a Ele, porque se a gente parar para analisar, diante de tudo que já tem acontecido nos últimos dias, nós somos um milagre de Deus. Estamos aqui, estamos vivos, estamos usufruindo dos seus favores, das suas benevolências. Isso é motivo para realmente agradecermos e agradecermos muito ao nosso Deus. Amém? Quero ler um texto da palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta boa oportunidade. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, quando diz o seguinte: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu fiquei analisando esse texto, queridos irmãos, e já por várias vezes a gente tem meditado nele. É um texto riquíssimo, um texto que nos traz um entendimento grandioso da palavra de Deus. Fala aqui sobre o justo, de que o justo, ele viverá da fé. Mas se ele quem? O justo. Mas se o justo recuar, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Logo eu entendo que a pessoa que é considerada justa pelo próprio Deus, ela pode se tornar injusta no momento que ela recua, no momento que ela retrocede, no momento que ela deixa de crer em coisas absolutas para começar a crer na relatividade. Tudo é relativo. Tanto faz como tanto fez. E a gente tem vivido nesses últimos dias dificílimos, já temos apontado isto, em que muitas pessoas que caminhavam muito bem, que iam numa direção correta, que serviam ao Senhor com uma alegria esfuziante, lamentavelmente hoje estão arredias, estão afastadas, estão recuadas, estão distantes, por mais que digam que não estão. Mas a bem da verdade não estão vivendo a fé que antes viviam. Não estão crendo da mesma forma que antes criam. Não estão servindo ao Senhor do mesmo jeito, com a mesma alegria que serviam há um tempo. Isso é muito preocupante. Claro é que a nossa vida, muitas das vezes, a gente oscila. A gente às vezes está bem, às vezes não. Isto vai muito do ser humano, em se tratando de sermos realmente humanos, termos as nossas emoções algumas vezes afloradas, e às vezes a gente não está em um dia bom. Mas isto não é uma constante. Quando isto passa a ser uma constante na nossa vida, aí a gente começa a se distanciar de Deus, até mesmo sem perceber que estamos nos distanciando. Ou às vezes está em uma capa, em uma casca de religiosidade e realmente não se dá conta de que estão se afastando do Senhor. Mas a palavra diz que o justo viverá da fé. Mas se este que se considera justo recuar, então diz isto, palavra do Senhor através do autor aos Hebreus: a minha alma
não terá prazer nele. Aí ele inclusive reitera no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós que temos o entendimento e que temos convicções eternas, bíblicas, não por conta de religiosidade, nem por conta de achismos, mas por conta de experiência com Deus. Então, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, há uma necessidade da permanência, e é esta permanência que nos fará ou nos caracterizará como de fato servos do Senhor. Aí a gente vê aqui, pulando uma página, no capítulo de número 12, no versículo de número 14 de Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação também, e a paz, que é Cristo na nossa vida, é a característica de que, de fato, estamos firmes com o Senhor, somos do Senhor, vivemos para o Senhor, a despeito de qualquer coisa. Podemos estar vivendo dias bons como dias ruins. Podemos estar vivendo na tempestade ou na bonança. As coisas podem estar dando certo ou dando errado. Mas, a bem da verdade, a gente está vivendo da fé. A fé nos tem alimentado. A fé nos tem dado esperança. A fé nos faz ver aquilo que não é visível aos olhos humanos. Por isso, logo na sequência, no capítulo 11, o autor aos Hebreus inicia, na realidade não inicia, mas dá continuidade, uma vez que o capítulo 10 termina falando sobre fé. Então ele dá continuidade, por isso o 10 não termina, nem o 11 inicia, mas é uma sequência, quando diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Logo, se eu espero, eu não vou recuar. Porque se eu recuar, se eu me afastar, se eu me ausentar, aquilo que eu esperava não vou receber. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova, é a convicção das coisas que não se veem com os olhos físicos. Então, queridos, a gente sempre diz que a gente não precisa de fé para dizer, por exemplo, que isto aqui é uma caneta. Eu estou vendo, eu estou segurando, eu sei que é uma caneta. Mas eu preciso de fé para atestar, para comprovar as coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza pela fé que elas são reais, profundas, verdadeiras. Então, diante desta realidade, nós não podemos afrouxar, nós não podemos estar como que indiferentes, porque a fé, ela nos move, como disse, ela nos alimenta, a fé, ela nos completa, a fé, ela é por demais necessária para vivermos esta vida. Então, o justo viverá da fé. O justo não pode recuar se realmente, de fato, ele é justo. Porque se ele recua, eu entendo que ele se acha, ele se conceitua justo, mas na realidade não é. Justo no sentido claro, evidente, de justificado, como diz lá em Romanos capítulo de número 5, quando ele é justificado pela fé no Senhor. Então, entendamos, queridos,
que nós não podemos de forma nenhuma nos ausentar. Volto a dizer, a permanência é uma característica do salvo. A gente sempre, quando usa principalmente o versículo de número 39, não é? Quando nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas eu sempre utilizo de uma expressão: se você não é convertido ao Senhor de fato, mais cedo ou mais tarde você vai se desviar. É uma realidade. Não há como viver no Evangelho se você não prova, se você não tem experiências do Evangelho, das Boas Novas, Jesus. Então você até fica por um tempo, mas se você não tem experiências, se você não foi impactado, mexido, convertido pelo Senhor, você não resiste, você vai recuar. A gente, com muita tristeza, a gente tem detectado, tem observado, não julgando ninguém, mas a gente observa que muita gente está recuando. Muita gente que caminhava conosco não estão caminhando mais. E isto é preocupante, porque não que a pessoa não tenha liberdade até mesmo de estar congregando em outro lugar, servindo a Deus através de uma outra igreja, uma outra denominação, não. Mas aqueles que estão arredios, aqueles que estão descompromissados, aqueles que de repente, estou até indo em outra igreja, mas de repente, queridos, não estão de fato convertidos ao Senhor. Volto a dizer, não é questão de julgamento de forma nenhuma, até porque não estamos apontando e jamais faríamos isso de apontar algum nome, mas tomemos cuidado. Se estamos em uma outra denominação, em uma outra igreja, servindo ao Senhor, o façamos com integridade, em fé. Se as coisas derem certas, vivamos em fé. Se não derem certas, vivamos em fé. A gente tem falado por diversas vezes sobre a diferença entre otimismo e fé. Não que não devamos ser otimistas, por favor, porque o otimismo é importante, é bom, eleva, não é? Mas não podemos confundir fé com otimismo. A gente já tem falado, volto a dizer, otimismo é uma coisa, fé é outra. Às vezes a gente usa expressões de otimismo, quando deveríamos estar exercendo a nossa fé. Logo, quando é simplesmente otimismo e lá na frente a coisa não acontece como pensávamos, aqueles que são só otimistas, eles vão ficar frustrados, tristes. Mas quando a gente vive da fé, conforme o texto diz, né, viver da fé, ainda que as coisas não deem certo como nós desejávamos que desse, mas nós vamos permanecer firmes com o Senhor. Nós vamos continuar vibrando com o Senhor. Mesmo que estejamos sentindo dor, mesmo que estejamos sentindo frustrações, decepções, mas nós vamos permanecer em fé, porque nós vivemos da fé. Volto a dizer, é a fé que me sustenta, que me alimenta, é a fé que me dá esperança. E é por conta da fé que eu espero. E é importantíssimo isto, queridos. Se eu não tiver fé, eu não vou esperar no Senhor, porque eu vou deixar de crer nas suas promessas. Então, fé e esperança são primordiais. Claro que na colocação que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que os três são importantes: fé, esperança e amor. O maior deles, o amor. Porque, a bem da verdade, a fé e a esperança,
a gente vive aqui nesta terra, neste mundo, exercendo, praticando, mas quando a gente estiver na presença do Senhor, a gente não vai precisar mais se preocupar com a questão da fé, da esperança, porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não mais esperarei pelo fato de já estar acontecendo o que eu esperava lá atrás, por já estar na presença de Deus. Então, não estou esperando mais. Eu não tenho mais esta esperança porque aquilo que eu esperava aconteceu. Então, fé e esperança estão realmente associados à relação de que se eu recuar, logo a minha fé e a minha esperança, elas foram comprometidas. Então, meus amados, vivamos de fato da fé. Alimentemo-nos da fé. A fé é o alimento necessário para a nossa vida. Fé em Cristo. Fé nas promessas de Deus. Porque tem muita gente que tem fé, né? A questão é que muitos acabam usando a fé que tem em muitas outras coisas. Mas a fé em Deus, ok? Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, que a gente possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, viva da fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, Deus pleno, Deus de amor. Obrigado pela tua grande bondade. Ó Deus, dá que em momento algum recuemos, dá que em momento algum desistamos, dá que em momento algum deixemos de servir ao Senhor, porque somos do Senhor. Ó Deus, nos fortaleça para que no momento difícil eu possa levantar a minha cabeça e saber, eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé está depositada num Deus vivo, num Deus que faz promessa, num Deus que abraça, num Deus que cumpre, num Deus que ama, num Deus que se preocupa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, a vida da tua igreja, do teu povo. Dá, ó Deus, que não recuemos. Dá, ó Deus, que permaneçamos firmes na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida do teu povo. Abençoa a tua igreja e dá que vivamos, ó Deus, sempre com o objetivo e o desejo de fazer a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você, meu amado irmão, querido e dileto, que nos assiste, independente de você ser evangélico, cristão ou não, mas que a palavra do Senhor possa alcançar ou ter alcançado o seu coração. A minha querida Igreja Batista em Sacramento, que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se esta for a vontade do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz.